Milene atenta a Bárbara. Milene pra batida, gol! Luana pode bater pro gol, Luana! É golaço do Brasil! Gol! Hoje é até comum a gente escutar essas narrações de jogadoras marcando gols, seja pelos clubes que defendem, seja pela seleção brasileira, por exemplo. Mas nem sempre foi assim. O futebol feminino foi alvo de preconceito durante muito tempo, seja pela crença de que a prática desse esporte iria desvirtuar as mulheres, seja pela ideia de que o corpo feminino não tinha força para esse esporte. As primeiras partidas de futebol jogadas por mulheres no Brasil aconteceram no início do século XX, em festas populares ou nas comunidades. Inclusive, as partidas de futebol femininas também eram exibidas como atrações de circo naquela época. Isso mesmo, os jogos eram tratados como uma performance, um show. Mas foi na década de 1940 que o cenário complicou de vez. Depois de um jogo de futebol feminino no estádio do Pacaembu, a sociedade conservadora da época fez inúmeras críticas ao evento e pressionou as autoridades para que proibisse a prática. E foi exatamente o que aconteceu. Um decreto-lei de 1941 determinou que as mulheres estavam proibidas de jogar futebol. Essa proibição acabou em 1979, mas o cenário do futebol feminino não ficou mais fácil por causa disso. Poucos clubes se interessavam pela modalidade, faltava patrocínio e estímulo para jogadoras, até que a regularização do futebol feminino chegou em 1983. A primeira seleção brasileira feminina foi convocada só em 1988. E de lá para cá, um caminho difícil de conquistas e lutas aconteceu. Mas isso não fez com que toda essa modalidade fosse mais aberta e que hoje a vida das jogadoras femininas fosse mais fácil. Então, para conversar sobre essa trajetória e sobre essa relação de mulheres e futebol, que a gente está fazendo esse episódio hoje aqui do Desteoriza. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE e vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, estatura mediana, tenho um cabelo cacheado castanho, ele hoje está preso, metade do cabelo preso, metade solto, e ele é curto, tá aqui na base da altura das minhas orelhas. Eu tô usando uma blusa verde com preta, meio estampada, que lembra uma estampa xadrez, tô usando brincos verde e azul, eu uso óculos numa armação preta e atrás de mim tem uma parede branca. E quem também apresenta esse episódio comigo é Marília Félix. Olá, pessoal, eu sou Marília Félix, sou estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Sou uma mulher baixa, de altura mediana, cabelos curtos, castanhos na altura do pescoço, sou branca e uso óculos com armação vermelha. Eu agora estou usando uma blusa de mangas rosas e aqui ao meu fundo tem uma parede branca com um quadro branco também. E quem acompanha a gente nesse episódio é uma dupla massa de entrevistadas que vocês vão conhecer agora. A primeira delas é Júlia Belas Trindade. Bem-vinda, Júlia. Se apresenta pra gente, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Júlia Belas Trindade. Eu sou jornalista e pesquisadora também. Trabalho cobrindo o futebol feminino aqui na Europa. Faço um doutorado também estudando futebol feminino. Sou uma mulher negra de cabelo black power. Hoje ele tá um pouco preso, sim, mas não é muito comprido, mas também não é muito curto. Estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Quem também conversa com a gente é Soraya Barreto. Bem-vinda, Soraya. Se apresenta para a gente também, por favor. Oi, gente. Meu nome é Soraya Barreto. Eu sou professora no Departamento de Comunicação da UFPE e atualmente professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da mesma universidade. Eu sou uma mulher parda, não branca, de descendência indígena, com cabelo liso, curto mais ou menos na altura do ombro. Estou numa sala de aula
onde tem muitas carteiras para os estudantes, de cor azul e braço branco, né? No fundo tem uma cortina ali, como se fosse persiana. E agradeço muito o convite, é muito bom estar aqui com vocês dialogando. Bem, sejam bem-vindas mais uma vez e obrigada por terem aceito o nosso convite aqui para essa conversa. E antes de começar o nosso papo, eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também pode seguir aqui o nosso podcast no seu tocador preferido. É só você clicar no botão seguir que está aí na tela de onde você está nos escutando. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo. Eu quero começar fazendo uma pergunta que geralmente a gente faz no final, mas eu quero trazer essa pergunta para o começo. A gente falou aí nessa abertura um pouco desse resgate histórico, né, das mulheres em futebol como mulheres jogadoras de futebol. A gente falou dessa proibição, a gente falou que é muito recente essa, né, se a gente for fazer um resgate temporal, quando a gente relaciona com a seleção masculina, é muito recente a seleção feminina de futebol jogando, está participando de campeonatos. Para você ter uma ideia, a gente só tem pela FIFA 8 Copas do Mundo de futebol feminino, né, enquanto a gente tem várias Copas do Mundo masculinas. E aí eu queria trazer uma pergunta para a gente abrir esse nosso papo, que é a seguinte: futebol é coisa de mulher? Queria ouvir vocês sobre isso. Soraya, Júlia, futebol é coisa de mulher? Eu vou abrir então, respondendo a obviedade, é que sim. Né? Lugar de mulher é onde ela quiser. E o futebol ele é perpassado aí por inúmeras histórias, né, das mulheres na sua concepção, começando inclusive pela própria ideia de torcida, né? Vocês já abriram aí o episódio falando sobre essa historicidade, né? Porque é um histórico de proibições e de afastamentos, e uma dessas proibições e afastamentos foi tirar a mulher, né, de ser inclusive espectadora do futebol, né? Quando ela está na historicidade inclusive da própria palavra torcida. A palavra torcida vem do torcer das mulheres dos lenços, né, em determinadas situações em campo, e aí a construção dessa palavra. Então, é mais uma prova, na verdade, de que o histórico, né, a história da mulher e dos esportes de contato, como foi o caso do futebol, que foi proibido, ele é de longa data. Ele não data de 79, ele não data, né, dos anos 20, quando tem as primeiras representações. Ele, na verdade, ele conta uma história que é hegemônica, né? Tem várias outras questões aí por trás. Só para complementar, essa noção de que o futebol é masculino é uma noção construída. A gente tem que lembrar que quem toma a decisão de que mulheres não podem, entre aspas, jogar futebol são homens. Então, são eles que tomam para si esse espaço que tentam tomar esse espaço. Eles não tomam, porque a gente tem que lembrar que mulheres, por exemplo, durante o período que era proibido por lei mulheres jogarem futebol, mulheres continuavam jogando futebol. Quando a gente pensa que nesse período, quando mulheres não eram bem vistas no futebol, não eram aceitas no futebol, você tinha mulheres reportando, mulheres narrando, mulheres falando sobre futebol, mesmo que em casa, mesmo que assistindo jogos por lazer. Então, não é que o futebol seja um espaço muito masculinizado, mas não é que ele seja muito masculino em sua origem. Eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque às vezes a gente fala de futebol feminino ou de mulheres no futebol como algo muito novo, muito recente, não é verdade. E vou até complementar essa fala da Júlia, Laís, porque eu tenho um exemplo disso em casa, né? A minha avó foi jogadora de futebol como eu fui, né? E ela data aí, o que ela mais conta era como ela tinha que se esconder do pai e depois tinha que se esconder do marido, né? Por essa lógica, né, de construção que houve. E a gente tem um grande exemplo, que é os Estados Unidos, né? Que é um país que construiu o soccer, né, o futebol que a gente conhece, como um esporte feminino, tanto que as mulheres são tetracampeões e os homens têm participações pífias, né, com o melhor resultado lá dos anos 30, quando ficaram em terceiro lugar. Então, é para a gente entender como esse caráter é construído, como a Júlia coloca. Pois é, e até que o nosso país, o Brasil, é considerado o país do futebol, né? Mas, assim, qual futebol é esse, né? É importante a gente pensar. Porque, por exemplo, hoje, segundo os dados da CBF, o Brasil tem 776 equipes profissionais de futebol masculino.
Dessas, 124 fazem parte das 4 divisões do Brasileirão, que é A, B, C e D. Então, quando a gente fala de futebol feminino, a gente tem 64 times disputando o Campeonato Nacional em 2023, ou seja, é um número bem menor do que o futebol masculino. Então, eu queria perguntar para vocês, Soraya e Júlia, como é que vocês enxergam a atual situação do futebol feminino aqui no nosso país? Eu acho muito curioso a gente pensar no quanto o futebol feminino avançou no Brasil. A gente não tem como negar que nos últimos anos tem um crescimento de investimento, de apoio, de visibilidade mesmo do futebol feminino no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente não tem que deixar de cobrar que tenha mais melhorias. Então, quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ainda tendo times perdendo de WO porque não vale a pena para eles viajarem para jogar um campeonato brasileiro, é muito chocante e é algo que não devia acontecer em 2023. Eu acho que, por mais que a gente tenha visto um crescimento muito grande no futebol feminino e a gente tenha que falar das conquistas e tenha que falar mesmo das coisas boas que estão acontecendo, seleção jogando Copa do Mundo, a gente tem que lembrar que futebol feminino não é só seleção, não é só os times de São Paulo e não é só os, 8 melhores times do Brasil. A gente tem, como vocês mesmas falaram, milhares de pessoas, milhares de mulheres jogando futebol. Como é que isso chega? Como é que elas chegam nesse esporte? Como é que elas são tratadas nesse esporte? E aí é um questionamento que vai muito além do que você falar, por exemplo, da seleção jogando uma Copa do Mundo. E é importante isso que a Júlia está falando, né, complementando, porque a gente tem que observar a questão da interseccionalidade, né? A gente vai observar claramente que todos os clubes que estão em destaque, a grande maioria de São Paulo, se não é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro, né? A gente vai ter o grande caso do futebol feminino, no sentido de, eu diria até um certo ativismo, é aqui de Pernambuco, né, que foi o Vitória durante muitos anos, né? Houve um investimento no Vitória, tendo retorno zero praticamente, mas havia uma crença, né, do então presidente nisso. A gente sabe que hoje tem uma maior visibilidade depois de toda a política que vem de uma entidade privada, não é uma entidade pública, né, que é a Conmebol, com todas as críticas que a gente tem, mas que é positivo, né? Mas aí, qual é a lógica aí? É uma lógica neoliberal. Então, assim, se os times têm condições de ir para um campeonato da Conmebol, é porque eles têm minimamente dinheiro e podem também investir, né, numa política de paridade e de igualdade. Mas a gente está falando de um esporte que, na verdade, a Marília trouxe aí alguns dados da quantidade de clubes e de times que a gente tem aí do campeonato, inclusive não profissional do masculino, que é infinitamente maior do que o feminino. Porque a gente ainda tem e vai ter durante sempre, né, meninos que pagam para jogar, para ter uma chance, né? No caso das meninas, o caso é muito pior e muito mais complexo, porque não há, inclusive, essa lógica inspiracional que muitos meninos têm da ascensão social, de ganhar dinheiro. Isso ainda não é muito claro para as meninas, porque basicamente elas estão jogando por amor mesmo ao esporte, né, por uma coisa que elas acreditam. A gente agora, nessa geração atual, tem o exemplo de Marta. Eu, quando joguei, por exemplo, eu vim conhecer Cici, eu já nem jogava mais. Eu vim conhecer Pretinha, eu já nem jogava mais. Porque na minha fase infantil, juvenil, que eu jogava futebol, era uma paixão minha, da minha família, por conta do exemplo que eu tenho da minha avó e de outras questões, né, pessoais. Mas se a gente vai observar o cenário, ele é muito complexo, né? Ele é um cenário que, na verdade, ele é muito recortado por gênero, mas ele é especialmente recortado por classe e por geografia no Brasil. Né? A gente vai ver porque que fica sempre, por exemplo, o Inter está sempre em segundo lugar, mas está sempre ali, ó. Né? Enquanto os clubes de São Paulo têm a grande visibilidade. A gente vai ver o Corinthians ganhando tudo, porque não tem quem jogue pau a pau, que tenha a mesma ênfase. E aí a gente vai cair numa outra questão, que é as mulheres na gestão. A gente tem uma Cris Gambaré lá no Corinthians, que não é a realidade da grande maioria dos outros times. Né? Então, só para a gente fazer um recorte mais geral.
Perfeito, você estava falando desse seu sonho, né? Usando o seu exemplo pessoal, Soraya. Eu joguei futebol muito mais por uma questão de desejo de afeto da minha avó, né? Por uma questão da sua família era afeita ao futebol e dessa falta de investimento, digamos assim, né? Nas mulheres que querem jogar futebol ou muitas vezes até mesmo na falta de perspectiva da gente enquanto mulher não sonhar em ser jogadora de futebol, porque esse recorte de gênero nos diz, né, essa cultura de gênero diz que a gente já vem carregando isso culturalmente, é histórico, né, de que homem joga futebol, mas mulher vai brincar de casinha, que é uma construção social, que é isso que a gente está conversando. E a gente tem uma história aqui hoje, a gente tem um quadro aqui no Desteoriza chamado Conta Tua História. A gente tem algumas histórias hoje para trazer para essa nossa conversa, e a primeira delas é de Júlia Rodrigues. Júlia, ela é jogadora de futebol aqui de Pernambuco, nasceu no bairro dos Coelhos, aqui no Recife. Ela já passou pela Pere Lima de Campina Grande, já jogou pelo Ibis, aqui de Pernambuco, pelo Santa Cruz, pelo Náutico aqui do estado, e ela está nesse processo de profissionalização, e ela fala um pouco desse processo de profissionalização e dessas dificuldades de investimento que a gente está conversando. Vamos ouvir um pouquinho. Conta a tua história. A minha trajetória no futebol começou lá para os 6, 7, 8 anos de idade, assim como a maioria das meninas, né, e dos meninos, jogando na rua de casa, na pista, descalça, com os meninos, né, no meu caso. Eu cresci no meio desse ambiente e sempre foi um ambiente em que eu busquei estar inserida também, né, apesar de ter esse direito tantas vezes negado, ainda na infância, né. Enquanto trabalhava, eu decidi, o Ibis abriu seletiva, né? Isso em 2020, o Ibis abriu seletiva para o início dos trabalhos, né? Visando o Campeonato Pernambucano de Futebol. E eu decidi, não, vai ser agora. Aquilo sempre ficava latente no meu peito, sabe? É claro que quando eu olho para trás e vejo todo esse trajeto que eu percorri, eu vejo que foi muita coisa, mas hoje em dia eu tento não romantizar, sabe, essa trajetória, que é uma trajetória de dor, uma trajetória de muitas renúncias, é uma trajetória de muitas abdicações, né? De você deixar de ter momentos em família para estar treinando, né, para estar se dedicando ali a estar bem fisicamente, né, para estar preparada para exercer aquele esporte, aquela atividade. Mentalmente também é algo que desgasta muito, sabe? Inclusive quando a gente vai para o BID, que é o sistema da CBF para o cadastro, né, de atletas para a disputa de competições, eles deixam bem claro, né, que o contrato não é profissional. A maioria dos clubes daqui, né? Então, assim, é um cenário ainda bastante complicado você falar em profissionalização em Pernambuco. Infelizmente, a gente tem que buscar alternativas fora, e é justamente o que eu estou buscando nesse momento, sabe? Então, a gente ouviu aí a história de Júlia dentro dessa questão da dificuldade de investimento, né? A própria Júlia paga hoje, então ela começou na nossa conversa, né? Quando eu conversei para entrevistar, ela conta que o pai, ela é a filha do meio de 3 filhos, né? E o pai dela muitas vezes pagava essa coisa dela ir treinar. Hoje ela treina 2 vezes na semana e ela paga a academia para treinar, para se manter dentro de condições físicas, para ter um bom desempenho em campo nessa busca de profissionalização. Queria que a gente conversasse um pouco agora sobre essas dificuldades encontradas, primeiro, pelas mulheres que querem ser jogadoras profissionais, né? Essa coisa que você estava pontuando, Soraya, antes da gente ouvir a história de Júlia, o sonho, né? Você queria ser jogadora, mas você não sonhava em ser uma jogadora profissional, porque isso não nos era permitido, e isso era mais ou menos um pouco parecido com a história de Júlia. Queria ouvir vocês sobre essas dificuldades, Júlia. Queria te ouvir dessa tua perspectiva mais de quem está cobrindo futebol, né? E fora do país, inclusive. Como é que você enxerga essas dificuldades que a gente tem hoje relacionadas a jogadoras profissionais de futebol no Brasil? É muito triste você ver que o Brasil, principalmente para quem está começando a jogar futebol, principalmente para quem está em categorias de base ali no comecinho mesmo do futebol, a realidade é muito difícil. Então,
se você não encontra uma vaga em um clube que tem algum investimento de categoria de base, que é muito pouco, a gente muito recentemente começou a ter campeonato sub-18, sub-17, a gente vai ter agora uma seleção sub-15, é muito difícil para essas meninas quererem ser jogadoras de futebol sem ter onde treinar futebol durante o começo da vida. E quando você chega num clube, essa é a principal diferença, assim, para mim, até hoje, do futebol feminino, do futebol masculino, em questão de campo, é o fato de que as meninas, enquanto o menino, ele nasce, o pai já coloca uma bola no pé do menino. Ele cresce, ele vai para uma escolinha, tem escolinha sub-7, sub-9, e as meninas não têm acesso a isso, não têm acesso a treinos que são de fundamento mesmo, das coisas mais essenciais do futebol, do comecinho ali, de como passar uma bola, de como pegar numa bola, de como cair do jeito certo. Isso não existe no futebol feminino, ou se existe, existe em muito pouco e em classes muito privilegiadas. Por exemplo, uma menina que vai para uma escola particular e aí acaba encontrando ali um time de futebol que ela pode se juntar, uma menina que a família tem como colocar ela para treinar em uma escolinha, mesmo que com meninos, para ela ter esse treinamento inicial. Mas quando a gente olha para a maior parte das jogadoras de futebol do Brasil, e eu falo e das jogadoras e dos jogadores homens também, mas das jogadoras, essas pessoas vêm de classes baixas, de classes de comunidades enfim, muito desprivilegiadas. Então, não é simples para uma menina que quer estudar, tem muitas vezes que trabalhar para sustentar a família ou para ajudar a família, ou até mesmo para só ter coisas dela e ganhar o salário dela, iniciar uma carreira, se dedicar ao futebol. E futebol cada vez mais, principalmente hoje em dia, quando a gente fala desse aumento de investimento, desse aumento de atenção, é também muito você estar ali o tempo todo, você estar em visibilidade, você estar em uma boa condição física. Porque se você não consegue, por exemplo, se você tem que pagar uma academia para ficar treinando, a outra menina está treinando num clube, ou está treinando, ou tem um personal trainer, entendeu? Então, assim, acaba sendo muito difícil acaba limitando muito quem vai conseguir ter esse acesso ao futebol no futuro. E isso é extremamente triste, porque o futebol no Brasil, ele lutou tanto para ser democratizado, que a gente vê esse cenário mudando hoje em dia é muito assustador. E aí a gente está falando dessa dificuldade de acesso mesmo, né? De ter investimento para acessar, para se profissionalizar. E aí acho que tem uma coisa que é subsequente a isso, Soraya, que é quando chega, me profissionalizei, passei por muito mais dificuldades, eu enquanto uma mulher, passei por muito mais dificuldades do que um homem para ser jogador profissional, por infinitas questões, inclusive, e a principal delas, investimento, né? A ausência de investimento e de condições para que isso acontecesse. Quando se chega lá, a gente encontra outras dificuldades, né? Por exemplo, permanecer nesse lugar, as diferenças salariais entre jogadoras e jogadores, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessas outras dificuldades de jogadoras profissionais estarem nesse espaço. Olha, o percurso, né, de crescimento profissional no futebol, ele é, digamos assim, similar, mas completamente antagônico, se a gente vai olhar o futebol das mulheres e o futebol dos homens, né? A gente tem aí, quando um homem se destaca no futebol, claramente ele vai ter aí um universo de opções para ser chamado, para ser levado, inclusive, por clubes europeus. Começa pela quantidade, né? E pela diversidade de opções. A gente vai ver uma jogadora como Marta, que se destaca, que tem um destaque muito especial, que vai fazer carreira na Suécia para depois aparecer como jogadora aqui no Brasil. Então, o percurso de coisa que normalmente é o oposto para os homens, vale salientar. Né? Claro que hoje já tem história de meninos que saíram daqui muito novos, como é o caso de Messi na Argentina, e foram ser descobertos na Europa. Mas a grande maioria dos jogadores brasileiros, eles são descobertos no futebol nacional e depois eles vão jogar no futebol europeu. Né? A gente vê Neymar, a gente vê várias outras opções aí. O que acontece no futebol feminino é que, primeiro, há pouquíssimas opções. O salário, a gente vê, se uma pessoa como Marta escolhe jogar sem uma chuteira de time com marca, para jogar com a chuteira da Go Equal, porque ela não recebeu uma proposta minimamente atrativa e condizente com o que ela significa
né, no mundo do futebol, imagine jogadoras em começo de carreira. E aí a gente vai ter esse recorte geográfico que eu já tinha falado, que é muito problemático, porque a gente tem uma grande maioria de mulheres que jogam futebol, que é a realidade também dos meninos que saem da periferia. Para irem para São Paulo, Rio de Janeiro, tentar um peneirão, é uma aposta de vida muito alta, porque elas não têm dinheiro para isso, tem para comprar uma passagem. Então, assim, é uma questão muito similar com o que acontece com a imigração, né? Essa diáspora do nordestino, por exemplo, para ir para o sul do país, o sudeste do país, é muito similar, só que numa situação em que lembrar que a mulher ela é cobrada de uma outra forma. Ela é cobrada pela ética feminina do cuidado, onde ela vai ter que cuidar dos irmãos, cuidar da família, dos idosos da família, de todo mundo, que o homem não tem. Ele pode jogar fora esse preâmbulo familiar e ir lá apostar na carreira. A menina ela vai ser cobrada desde muito cedo para isso, né? Para que ela cuide da família, para que ela vá. E aí quem não tem essa, muito entre aspas, né, essa dimensão vocacional que a sociedade nos impõe, é taxada de egoísta, de uma série de coisas, e aí a família vira as costas. E aí entra, ok, consegui entrar de alguma forma no futebol semi-profissional. E a gente tem um exemplo como foi o Sport aqui e o Náutico. Cria um time super bom, como a gente tinha a Bárbara, né, como goleira lá do Sport, e na primeira crise desmonta o time do dia para a noite, sem dizer nada, né? E as meninas se veem sem direito trabalhista, sem salário, sem explicação, que é o que acontece na maioria. A gente vai olhar para o futebol, o Campeonato Brasileiro, vai ver lá um Corinthians, um Flamengo jogando, é uma realidade completamente diferente dos clubes daqui, por exemplo. E a gente está falando dos 3 principais clubes com dinheiro do Estado. Só para complementar, esse cenário de que a gente pega de regiões do Brasil, é extremamente chocante que hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai falar de maus exemplos de, gestão de futebol feminino, a gente fala 90% das vezes de clubes do Norte e do Nordeste. Soraya falou de Náutico e Sport, eu falo também de Bahia, de Vitória, a gente tem o Real Araquemes. Então, assim, é muito... Pode parecer, e muitas vezes a narrativa, porque a narrativa do futebol feminino também é muito contada pela mídia do Sudeste, porque a narrativa do futebol, no geral, é muito contada pela mídia do Sudeste. Você dizer, no Norte e no Nordeste ninguém liga para futebol feminino. É uma narrativa que é muito fácil de ser construída e muito fácil de ser criada, quando, na verdade, não é uma questão do Norte e do Nordeste como regiões ou como espaços serem anti-futebol feminino. É uma questão de que essas pessoas, esses clubes específicos são mal geridos, tanto no masculino quanto no feminino. Então, quando você pega, por exemplo, um Bahia da Vida que faz várias campanhas interessantes sobre campanhas progressistas até, e aí no fim do ano demite metade do time, demite o time inteiro feminino porque foi rebaixado e aí só vai contratar de novo meses depois, em que parte do discurso isso fica, né? Então, assim, isso acontece não só no Norte e no Nordeste, mas a gente precisa apontar muito o dedo e dizer onde eles querem melhorar, o que é que eles querem fazer, porque essa narrativa é muito fácil de ser criada e é muito fácil de ser adotada por quem não quer investir. Porque aí o próprio gestor do clube vai dizer, ninguém aqui se incomoda mesmo, então eu vou continuar fazendo isso, quando não é verdade. Perfeito. A gente já começou a entrar no próximo tópico que eu ia trazer, que a gente está falando muito de mulheres jogadoras, né? Mas essas dificuldades, elas se replicam para quase todos os espaços quando a gente pensa mulheres e futebol. Né? Na fala de Soraya, você trouxe, Soraya, essa aqui, as técnicas de futebol, né, tem essa dificuldade de chegar. A gente tem uma história aqui de Keila Lima, e ela foi jogadora de futebol, e ela fez essa transição entre jogadora e técnica de futebol. Ela atualmente é técnica de futebol feminina dos times de sub-15 e sub-17 do Sport Clube aqui do Recife. Eu fui conversar com ela, e ela não estava conseguindo mandar áudio para a gente colocar aqui, mas ela me escreveu, então eu vou ler aqui o que foi que ela me escreveu, e aí ela começa a dizer, né, eu
trabalhei nas equipes de futsal feminino sub-15, sub-17 e sub-20 do esporte. Inclusive, ela também foi atleta de futsal do esporte, né? Feminino adulto. E aí, em 2018, quando ela já era atleta profissional, ela recebeu um convite para ser auxiliar técnica do time feminino do esporte. E aí, em 2018, o time feminino do esporte foi campeão do Nordeste, foi bicampeã pernambucana. E aí, nos anos seguintes, ela se tornou técnica da equipe principal. Depois foi transferida para atuar nas categorias de base. Então, ela foi transitando por esses diversos espaços, né, nas categorias de base sub-17 e sub-20, e ela segue lá até hoje. E aí, ela, quando a gente foi conversando, ela foi relatando essas dificuldades encontradas, mesmo estando nesses espaços, essas diversas dificuldades dela estar lá, né, como técnica, tanto na relação, assim, da falta de investimento, né, para as jogadoras, quanto dela estar ocupando esses espaços. E aí ela segue dizendo, né, que principalmente aqui no Nordeste, então é um recorte regional, mas que a gente consegue pensar, como você muito bem pontuou, Júlia, isso também a nível Brasil. Então ela diz, né, no Nordeste ainda há um preconceito muito grande de mulheres jogando futebol, e principalmente com mulheres técnicas de futebol, né, onde a gente vem poucas treinadoras atuando, e aí ela vai citar tanto no futebol feminino e principalmente no futebol masculino. E aí, fazendo um parêntese, aí nem é uma fala de Keila, é uma fala minha agora, se a gente faz uma comparação, por exemplo, com vôlei, é um pouco menos difícil a gente achar treinadoras de vôlei mulheres, embora hoje a nossa seleção feminina de vôlei, ela é treinada por um homem. Mesmo para o vôlei, que teoricamente é visto como uma modalidade mais afim à mulher, digamos assim, também é difícil encontrar treinadoras, quanto mais treinadoras no futebol, né? E aí ela vai seguindo dizendo, né, que tem esse preconceito muito grande. E aí ela cita 3 treinadoras no Brasil, né, atuando no futebol masculino, né? Ela cita as 3, que são Nilmara Alves, que é a primeira treinadora a atuar em equipe masculina no Brasil pela equipe, acho que é Mantiqueira, Nívia de Lima, que comanda a equipe sub-17 da Chapecoense, e Nadine Skeff, acho que é assim que fala o nome dela, que é treinadora da categoria de base do Esfera de Jerinu, em São Paulo. Então, são só 3 mulheres, né, que ela cita atuando no futebol masculino. E aí ela vai dizer, no feminino a gente consegue ver algumas treinadoras atuando, mas ainda tem esse preconceito. Ela vai reforçar que existe esse número maior de treinadores atuando no futebol feminino, nessa perspectiva de não ter outros espaços para as mulheres atuarem. Se já está difícil no campo, nos espaços de treinamento e de gerência do futebol feminino, isso fica ainda mais difícil. E ela fez um treinamento pela CBF Academy para ser treinadora, e ela vai citar, né? Hoje a CBF tem dado algumas porcentagens em cursos e licenças para que nós, mulheres, possamos nos qualificar para ser treinadoras, etc. Mas, infelizmente, isso ainda é muito distante por uma questão financeira, né? Por não ter essa base financeira para avançar, que é o que a gente estava conversando na qualificação. Ela tirou a licença B, mas não tem renda para chegar onde ela quer chegar, que é uma licença A e a licença Pro, para avançar na carreira de técnica. E aí a frase final dela para mim foi: por esse motivo fica difícil de sonhar e chegar aonde todo treinador deseja, que é uma seleção brasileira ou até mesmo uma seleção estrangeira. E aí eu queria trazer para essa nossa conversa, além desse exemplo do que a gente estava trazendo, que é essa falta de espaço e de investimento para as mulheres estarem nesse lugar, e mesmo aqui, as que conseguem chegar, essa diferença Brasil e regional, que a gente já trouxe, né? Mas essa diferença de Brasil para os outros países, queria trazer um pouco para essa nossa conversa. Antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com Soraya, e a gente trazendo os nomes de mulheres que a gente consegue pensar hoje em comissões técnicas, quando a gente pensa em âmbito do Brasil. Eu queria trazer essa nossa conversa do off, Soraya, para o on agora, que as pessoas estão ouvindo. Eu queria que a gente trouxesse um pouco desse contexto, né? Quem é que a gente tem hoje treinando e participando de comissões, mulheres, né? Participando de comissões técnicas que muitas vezes não são nem visibilizadas, e a gente vai falar daqui a um pouquinho da mídia, como a gente já trouxe aqui, mas eu queria trazer um pouco desse contexto agora para a gente, que é o que a gente estava conversando fora do ar, queria trazer para o nosso episódio, Soraya. Então, Laís, é bem importante a gente pensar isso, porque é um pouco do que a gente já falou aqui, a Júlia também tocou nesse assunto. O futebol, ele é construído, ele é administrado, ele é organizado por homens. E aí eu também gostaria de lembrar uma outra questão que foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas que dialoga com ele, que ao mesmo tempo são homens brancos de uma determinada classe social, né, e de um determinado lugar do país.
Então, se a gente pensar, inclusive, se você olhar técnicos, quais são os técnicos que você lembra que são técnicos homens negros, por exemplo? Ou homens de outras etnias? São normalmente homens brancos. Começa por aí. Então, a gente tem toda uma lógica discursiva, imagética, né, que vai dialogar com isso. No caso do futebol das mulheres, é muito parecido se a gente pensar até que pouquíssimo tempo atrás era o Vadão, que era um técnico, inclusive, observado pelo mundo do futebol masculino como uma pessoa desatualizada, que não estava, né, no âmbito técnico-tático tão condizente assim com a realidade do futebol contemporâneo. E ele era o técnico do futebol das mulheres. A gente vai ver uma mudança drástica da Pia, né? Mas o pessoal da Gênero e Número fez recentemente uma pesquisa, né? E elas demonstram que apenas 2,7% dos clubes que estão na Série A e B têm algum tipo de gestão de mulher. Então, se a gente vai olhar nesse preâmbulo, né? Aí a gente vai olhar também para as narradoras, a gente vai olhar para as juízas e comissão técnica, a gente vai olhar, né, para as assistentes de árbitro, a gente vai ver um mundo que, na verdade, assim, melhorou, né, muito por luta e conquista das mulheres, né, cabe dizer isso aí. Mas a gente tem ainda toda uma ótica sexista, né, dessa construção. Então, se a gente vai olhar técnicas, esportes em geral, tá, Laís? Não só vôlei, não só futebol, a grande maioria das modalidades masculinas e femininas são coordenadas e chefiadas por homens. E no âmbito do futebol, isso ainda é mais ainda evidente devido a essa naturalização, né, que há de que o homem ele tem um conhecimento técnico e tático, né, que as mulheres, por acaso, poderiam não ter. E aí os números por si mostram, com relação ao que a gente vê com a Pia, por exemplo, dos números, né, do futebol das mulheres até aqui. A gente pode não ter aí títulos tão exaltados, né? Eu vou só trazer o fato da gente ser heptacampeã, né, da Copa América, mas isso não é falado praticamente, levado em consideração em canto nenhum. Então, a gente olhar, né, que a Aline Pellegrini, ela faz um trabalho absurdamente fantástico, né, na Confederação Paulista de Futebol das Mulheres. E aí ela é vista tanto que é chamada, como a gente estava conversando aí nos bastidores, para ser uma das coordenadoras de competição do futebol de mulheres na CBF. Isso acontece em setembro de 2020, a gente está falando de 2 anos, praticamente, 2 anos, 3 anos, né? A gente já está quase em setembro aí. E a gente vai ver agora, em 2022, aí quase metade de 2022, fez um ano agora em maio, né, a Laís Rosa, que vai assumir a diretoria de patrimônio. Então, a gente está vendo, na verdade, uma introdução, ela está acontecendo, mas ela é extremamente lenta. É só a gente lembrar também que essa história, ela costuma ser, né, lenta, mas ela tem um histórico aí por trás, que é o que você trouxe no começo do episódio. Né? Se a gente pensar que quando as mulheres começam a poder jogar futebol, os homens já eram tricampeões do mundo. Então, isso já explica muita coisa. Bem, Júlia, e você também acompanhou recentemente e realizou a cobertura jornalística da Liga dos Campeões Feminina da Europa nesse ano agora de 2023. E a gente estava falando um pouco dessas diferenças entre o Brasil e outros países. Se a gente pensar, por exemplo, que os Estados Unidos é uma seleção feminina muito forte, tem vários títulos e outros países também por aí. Eu queria que, da sua visão como jornalista e como pessoa que realiza essa cobertura, quais são as principais diferenças que você observa entre esse cenário do futebol feminino aqui no Brasil e em outros países, tanto na questão do futebol enquanto estrutura, enquanto treinamento, enquanto investimento, e tanto a questão do público. Tipo, o público acompanha fora do Brasil? Como é essa questão entre o público que assiste e o futebol? Eu acho engraçado porque quando eu cheguei na Inglaterra no ano passado e comecei a cobrir mais de perto assim, o futebol feminino, ir para alguns jogos, foi justamente o momento em que explodiu aqui na Europa, que já estava crescendo bastante, não é um fenômeno novo. Aqui na Inglaterra, por exemplo, desde a Olimpíada de 2012, se tem um incentivo muito grande para que mulheres pratiquem esporte como um todo. Então, esse crescimento do futebol feminino especificamente é um crescimento que vem desse cenário que 10 anos atrás, 11 anos atrás, até antes, né, do pessoal que estava preparando para ir para a Olimpíada, recebe um investimento muito maior. Eu morei aqui na Inglaterra em 2015, e em 2015 se tinha campanhas na TV, várias campanhas do governo britânico
incentivando meninas a praticarem esportes. Meninas e mulheres também, tinha vários incentivos para que mulheres fossem mais ativas e tudo mais, mas muita campanha voltada para meninas. Essas meninas que 10, 11 anos atrás tinham seus 10, 11 anos de idade, hoje em dia são meninas que estão indo para a seleção inglesa, estão indo para a Copa do Mundo, ganharam a Euro no ano passado. Então, quando você olha para o cenário do futebol feminino, não só aqui na Inglaterra, mas na Europa, como os principais países, as principais ligas europeias, você pega o Barcelona investindo dinheiro no clube e no time feminino, colocando o time feminino para jogar no Camp Nou, que é o estádio principal do Barcelona, e colocando 90 mil pessoas no estádio. Você pega a Champions League feminina quebrando recordes de público em vários países. Você encontra um cenário muito, muito que está se estabelecendo de um jeito muito forte e muito rápido aqui. Uma conversa que eu tenho sempre é até quando isso vai durar, até quando esse crescimento vai ser tão rápido quanto mas em nenhum momento se debate um retrocesso que pode acontecer depois. E eu acho que no Brasil a gente viu muito retrocesso. Hoje em dia eu acho mais difícil a gente imaginar que, com toda a visibilidade que o futebol feminino tem encontrado, que isso vá ser retirado de alguma maneira, mas a gente teve vários momentos. A gente pensa que antes da proibição no Brasil, o futebol feminino estava atraindo público, estava atraindo muita gente, tinha mulheres querendo jogar futebol, e interrompe. E aí, para você retomar nos anos 80, é uma dificuldade, mas você consegue. E você consegue encontrar, por exemplo, uma geração com Pretinha, com Cici, que começa ali esse novo trabalho, com pouquíssimo, quase zero investimento, usando roupa emprestada da seleção masculina, mas que tem uma visibilidade um pouco maior, e se interrompe de novo esses trabalhos. E aí você tem uma nova geração que vem com Marta, com Formiga, que, de novo, carrega muito essa noção. E o futebol brasileiro, como um todo, é muito baseado em resultado, se carrega muito essa noção de que enquanto não ganhar nada, entre aspas, enquanto não ganhar algo expressivo como uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada, isso nunca vai ser solidificado. E isso é muito triste, porque como é que você vai ganhar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada sem um trabalho solidificado? A gente tem... eu estava lendo, as vibradoras fizeram um texto um tempo atrás sobre a melhor seleção da história do Brasil, né, que é a seleção de 2007, que ganha o PAN, que chega em segundo na Copa do Mundo. E, assim, quando é que a gente imaginaria, por exemplo, que a seleção brasileira seria a segunda colocada? Era porque, obviamente, a gente tinha uma seleção incrível, maravilhosa. Nunca vou falar mal daquela seleção na minha vida. Era sensacional, muito talento, mas era talento e raça. Aquilo ali era 100% no talento e na raça, porque não se tinha investimento. As jogadoras tinham que viajar, nas piores condições possíveis. Não tinha, os uniformes não eram feitos para elas. A gente fala muito hoje em dia sobre lesões no futebol feminino. As chuteiras até hoje não são feitas pensando no pé de uma mulher, pensando no corpo de uma mulher que vai estar apoiado ali naqueles pés. Então, assim, hoje em dia, enquanto o Brasil viveu esse auge ali nos anos 2000, e meio que capitalizou nisso e disse: a gente tem o talento, a gente vai, a gente tem o talento, a gente vai. Os outros países estavam investindo, estavam colocando mais dinheiro, as jogadoras dos outros países, obviamente, estavam lutando, tanto quanto as jogadoras brasileiras estavam lutando para melhorar as condições, mas chegou um momento em que em outros países, lá para o início dos anos 2010, por exemplo, pelo menos alguns clubes já tinham um investimento muito grande. No Brasil, a gente vai ver o Corinthians chegando em um patamar um pouco mais parecido em 2017. E, assim, encontrando zero resistência por parte dos outros clubes durante muitos anos. Hoje a gente vê um campeonato brasileiro um pouco mais estruturado, um pouco mais equilibrado. A gente encontra alguns clubes que conseguem fazer jogos equilibrados contra o Corinthians, por exemplo, mas você não tem uma liga forte.
A Liga Brasileira tem se fortalecido, mas não é uma liga forte. Quando você compara, por exemplo, com uma liga dos Estados Unidos, que é um país que tem uma tradição de futebol feminino e consegue se fortalecer e consegue ter jogadoras de 17, 18 anos jogando em alguns dos principais clubes, uma jogadora de 18 anos que é artilheira da liga lá no momento e vai para a primeira Copa do Mundo. Então, assim, para o Brasil, o que faltou mesmo foi acompanhar esse progresso que em outros lugares era lento, e agora a gente está meio que tentando acelerar tudo de uma vez só, quando em outros países essa base já estava sendo construída. E puxando esse gancho que Júlia falou agora, da torcida e das torcedoras e torcedores que vão para os estádios, enfim, Soraya, você tem uma pesquisa grande sobre torcedoras nos estádios aqui em Pernambuco e também em outros locais. Eu queria saber, de acordo com a sua pesquisa que você realizou aqui sobre as torcedoras pernambucanas, como é que você observa a participação das mulheres nas torcidas, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino? Olha, Marília, tem um histórico interessante. Primeiro que é importante a gente recortar aqui, essa pesquisa ela é feita com os 3 principais clubes do estado, né? A gente não conseguiu, infelizmente, interiorizar ainda a pesquisa para entender outras demandas. Mas a gente está falando de uma paixão já construída, como o Júlia colocou, terminou a fala aqui colocando, não foi do dia para a noite que se encheu os estádios do Sport, do Santa e do Náutico. Né? Houve uma construção paulatina do que era o entretenimento do futebol, do que era cada clube. Aí quando você vê, por exemplo, nesse jogo atual, eu acompanhei esses 3 jogos do Sport na punição com relação ao episódio de violência, onde o Sport recebe a punição e a punição ela é cumprida em 3 jogos de portão aberto, sem rendimento, né? sem pagar ingresso, só com mulheres, crianças e PCDs. O estádio lotado, né? Lotado. E aí cabe algumas ponderações, como, por exemplo, no primeiro jogo, na primeira hora do jogo, acabou a cerveja. Há uma lógica, né, de que mulher não gosta de futebol, de que não entende de futebol, e que não está lá no campo. Quando isso é completamente falacioso. Eu fui mascote do esporte, fui a espectadora desde a barriga da minha mãe, acompanhei essa mudança, né, visualmente falando, de uma forma, obviamente, não fundamentada, mas é muito óbvio notar a quantidade de mulheres que vai para o estádio hoje, daqui a 10 anos atrás, daqui a 20. O que Júlia colocou aí da historicidade, é muito claro a gente observar que as coisas se constroem, tem um tempo, tem uma cultura de construção. As mulheres eram afastadas por conta da violência, por conta de discursos, né, preconceituosos. Na pesquisa que a gente fez em 2019, aparece muito a resposta em relação a assédio, em relação à violência, medo de ir ao estádio por violência. Coisa que eu pude notar também, essa pesquisa que eu fiz agora, eu estou escrevendo um trabalho sobre essa experiência dos 3 jogos só com mulheres. Eu não fiz pesquisa, foi um trabalho mais etnográfico mesmo, mas eu pude conversar com algumas mulheres, né, que estavam assim, emocionadas de irem a primeira vez, levarem criança, porque tinham medo de ir. Crianças, meninas, inclusive, queriam ir para o estádio e não iam por medo, pelo medo da mãe, medo do pai, enfim. Então, é uma política de cerceamento, né, da liberdade do ir e vir, e da participação da mulher em determinados espaços. Primeiro que era um clima de solidariedade, apesar de performances de violência, como a gente viu com o jogo com relação ao ABC, que houve um episódio lá de quase briga, né, entre torcedoras. Mas, tirando esse episódio, a atmosfera do jogo era de muita solidariedade, de muita satisfação de estar ali e sem medo. Não é à toa que o esporte está pensando em lançar uma ala só para mulheres, crianças e PCTs, diante desse episódio. Você trouxe na sua fala, Soraya, um aspecto que eu já da nossa próxima pergunta, que na nossa conversa isso tem aparecido várias vezes. Eu queria falar especificamente desse aspecto agora, que é da cobertura midiática, né? Que é o crescimento da gente enquanto mulher ocupar diversos espaços, não só como jogadoras, não só na comissão técnica, não só como técnicas, não só como torcedoras, mas também nessa mídia esportiva, sobre 2 aspectos.
Primeiro, a gente, enquanto profissionais de comunicação, fazendo essa mídia, então, mulheres narradoras, mulheres comentaristas, porque tem também isso, né? Às vezes, a gente teve um exemplo, a gente tem uma comentarista para falar da maior rede de televisão aberta, por exemplo, do Brasil, da Globo, a gente tem a Ana Thaís Matos comentando, né? Mas aí a gente precisa pensar qual é o espaço dado a ela como uma comentarista mulher, se é o mesmo espaço dado a um comentarista homem numa narração de jogo de futebol, seja ele jogo masculino, seja ele jogo feminino, né? A gente teve na Copa do Mundo de futebol masculina a primeira narradora mulher em televisão aberta, a Renata Silveira. Né? Então, é essa participação das mulheres nessa mídia esportiva. E aí eu queria trazer esses dois aspectos para a gente conversar. E aí, Júlia, também, como uma jornalista que cobre esporte, queria lhe ouvir a partir dessa tua perspectiva também, Júlia. Esse aumento... a gente está conseguindo chegar nesses espaços, mas também como é que você enxerga a mídia que a gente tem dado, tanto para as mulheres participarem da cobertura esportiva, tanto esse espaço, quanto de que forma a mídia vem cobrindo essa participação feminina no futebol, seja futebol feminino, seja a nossa maior participação em jogos na categoria masculina. Como é que você enxerga isso? Quando a gente olha para essas novas mulheres que estão entrando em narrações, em transmissões, mas também em jornais, em revistas, em vários tipos de veículos de comunicação, até mesmo como produtoras de conteúdo, em rede social, tudo mais, é importante, é um recorte que eu nunca deixo de fazer, o recorte de raça. Porque quando a gente olha para essas... enfim, para as fotos e vídeos e coisas que têm sido feitas, é muito legal, é muito massa, assim, você ligar a TV para assistir. Às vezes eu, enfim, assisto ainda algumas transmissões brasileiras e tudo mais, e ligar e ver, uma mulher narrando, uma mulher comentando um jogo, muitas delas, até por esse fato de enfim, se ter tão poucas mulheres e ser um processo tão recente, são pessoas que eu sou próxima, que eu sou amiga, que eu gosto, que a gente troca ideia, que eu mando mensagem quando eu tô ouvindo o jogo e digo, tô assistindo, tô acompanhando, porque é mesmo uma maneira de você se apoiar e de você ter essa comunidade, de você não estar sozinha naquele ambiente que muitas vezes você vai estar sozinha. Mas não tem como não fazer o recorte de raça, não tem como não olhar para os cabelos e os rostos e os olhos e não perceber que elas todas se parecem, que elas todas são de uma mesma região do país, que elas todas são de um mesmo fenótipo, têm o mesmo tom de pele, o mesmo tipo de cabelo e falam do mesmo jeito com o mesmo sotaque. Então, o mesmo sotaque, as pessoas de São Paulo e Rio vão me matar agora com isso. Mas, sim, que tem os mesmos sotaques ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro e pronto. Então, quando você olha para isso e como mulher, eu sempre assisto transmissões e eu gosto de assistir transmissões de futebol e gosto muito das narradoras que a gente tem hoje em dia, das comentaristas que a gente tem hoje em dia, sei porque eu vejo e porque eu converso com elas, o quanto elas apanham, o quanto elas sofrem apenas por estar ocupando aqueles espaços. Eu fico extremamente feliz por elas estarem ali e, ao mesmo tempo, o meu questionamento é sempre, mas e aí? Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente aumenta esse número de uma maneira que você não exclua outras mulheres? E isso não é um questionamento para elas necessariamente, porque, querendo ou não, elas são trabalhadoras, elas são contratadas muitas vezes como... os contratos, às vezes, são como não freelancer, mas assim, são por transmissão, ou pelo número de transmissões, ou por um campeonato específico. Elas não têm poder de decisão ali dentro. Quem tem o poder de decisão, quem decide, por exemplo, quem tem o perfil de participar de uma transmissão de TV, ou quem tem o perfil de ser comentarista ou de ser narradora, são homens. E são homens que estão tomando essas decisões. Então, é algo que, assim, a gente pode exaltar o quanto for, por exemplo, que se nos jogos da seleção masculina a gente sempre teve mulheres participando da transmissão na TV, ou no canal aberto ou no canal fechado.
mas ainda há muito, muito, muito a ser feito. E como jornalista, assim, como jornalista negra também, eu sempre assisto isso, vejo esse movimento e as próprias empresas se dão um tapinha nas costas, assim, de dizer, olha que legal que a gente está fazendo, olha que bonitinho. A Globo, ela fez um evento no ano passado, se eu não me engano, sobre mulheres, eu não lembro se era mulheres no jornalismo ou só no jornalismo esportivo, mas era algo, assim, levou mulheres que trabalhavam nos escritórios da Globo, de vários outros lugares, levou para o Rio de Janeiro, fez um evento enorme, com várias mulheres palestrando e tudo mais, se eu não me engano era só do esporte. E assim, quando você olha as fotos, cara, você vê até uma diversidade racial, por exemplo, uma diversidade de tipos físicos também. Você vê algumas mulheres gordas, você vê algumas mulheres, enfim, que não se encaixam naquele padrão. E aí você se pergunta, onde estão essas mulheres? Porque eu não vejo na TV. A gente não vê quem está trabalhando na produção, a gente não vê quem está escrevendo roteiro, a gente não vê quem está na edição. E como você pontuou, assim, só um adendo, porque eu escutei isso também, né? A gente teve a Renata Silveira narrando jogos do futebol masculino. Mulher não sabe narrar. De todo tipo de questionamento, até do timbre da voz de Renata Silveira, as pessoas estavam falando. E a gente também não pode esquecer que isso também é uma construção. E do mesmo jeito que foi construído, a gente tem que desconstruir. Né? Todo mundo se acostumou para falar aqui no âmbito mais regional. Luciano do Vale narrando, quando a gente fala aqui de Pernambuco, quem escuta futebol ou assistiu minimamente futebol, quando eu era pequeno, eu escutava Luciano do Vale narrando na televisão, né? E depois, no âmbito nacional, todo mundo se acostumou com Galvão Bueno narrando. Então, porque só foi dado espaço para os homens narrarem. Então, se está se construindo agora esse espaço para as mulheres narrarem e que é uma construção social, e do mesmo jeito que foi construído e que todo mundo se acostumou com homens narrando, as pessoas precisam se acostumar com mulheres narrando também. Não queria só complementar, porque eu sinto que está também ampliando aí o debate, mas assim, juntar isso que a Júlia falou, que você está falando, que também, quem é que são essas mulheres para além da raça? Há um tipo de corpo, né, específico, e há um tipo de idade. São mulheres, normalmente mulheres jovens e atléticas, que os homens a gente vê exatamente o contrário, porque é demonstrar a experiência deles no futebol, porque já se aposentaram do futebol, já saíram, né? E aí a gente vai ver mulheres de um biotipo específico, como o Júlia já colocou, de uma cor específica, né? Porque são mulheres brancas, normalmente não são qualquer mulher, são mulheres loiras, na sua grande maioria. Começa a haver uma modificação aí um pouquinho, né? Mas tem um determinado tipo de corpo, e a gente não pode deixar de observar que esse corpo e esse tipo dominante de beleza que se quer retratar, ele tem a ver com o voyeurismo masculino, com o que o homem quer ver, e não apenas com conhecimento. Não estou aqui dizendo que nenhuma dessas mulheres nos representa e que elas não sabem do que estou falando. E sabem, sim, mas elas têm um recorte muito específico, né, que é o que a beleza dominante, que é construída, que é idealizada, e é isso que o homem quer ver representando o futebol. Se não é homem para falar, para entender de futebol, tem que ser. E aí essa questão do timbre, né, vai entrar no que a gente viu lá atrás na história da medicina mesmo, quando Charcot vai observar que a cabeça das mulheres é menor, então por isso elas sabem menos, e a histeria tem a ver com isso, vai colocar nessa mesma ótica o timbre de voz. Para prestar atenção em um monte de homem hétero discutindo futebol, para não ver se o nível de gasgatice e de gritaria não é o mesmo que um monte de mulher também falando de algo que as interessa, inclusive futebol. Então, na verdade, é uma construção, né? Só que é uma construção enviesada por uma ótica hierarquizada de poder, né? Perfeito, Soraya, muito bem pontuado. E aí a gente está falando, ao longo de toda a nossa conversa aqui, desses vários aspectos que a gente está falando da participação de mulheres no futebol, a gente está falando, como a gente já pontuou, né, de construção social e também de olhar, a gente começou o nosso episódio perguntando se futebol é coisa de mulher.
E é tão coisa de mulher que, inclusive, isso também está arraigado nas diversas histórias que a gente contou aqui ao longo desse episódio, como se fosse também uma brincadeira de menina, né? A gente está acostumado a ver menino jogando futebol, mas isso também é uma brincadeira de menina que pode, inclusive, ser levada para a vida. A gente tem o exemplo de Soraya aqui, eu jogava futebol. A gente tem também os diversos outros exemplos que a gente trouxe aqui. Tem mais um, que é mais um Conta Tua História aqui de Mariana Damasceno, ela que é jornalista, escritora de Alagoas, e ela joga futebol por hobby. Assim como geralmente a gente está acostumado a usar, vou ali jogar um futebol, jogar uma pelada, um futebol de várzea com os meus amigos, também isso também é coisa de mulher. Vamos ouvir a história dela. Oi, eu sou Mariana, sou jornalista, tenho 33 anos, e o futebol ele sempre esteve presente em minha vida. Como eu sou do interior, né, sou do interior de Alagoas, eu tive uma infância muito com brincadeiras de rua. Então, nessa hora, assim, tem criança na rua, tem uma bola rolando, a gente faz um joguinho de futebol, né? Bota sandália para ser a trave, e aí não tem muita regra, é puramente diversão. E isso também se torna uma coisa de socialização, né? Ajuda muito para as crianças desenvolverem isso, essa parte social. E quando eu cresci, o esporte continuou presente. Eu nunca competi profissionalmente, né, nem de longe, mas era de fato uma diversão. Isso de alugar um campo society nos finais de semana, de alugar uma quadra também para bater uma bola, sempre com o intuito de se divertir, né, de praticar um esporte. E assim, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, mas eu atribuo a uma coisa muito específica. O público que me cercava era sempre de outras mulheres que também praticavam por diversão, mulheres que também estavam ali para socializar. Então existia um acolhimento, né, acima de tudo, na prática esportiva. Todo mundo estava ali com o mesmo objetivo e reforço, era sempre outras mulheres, né, fazendo aquilo. Então, o futebol, sem dúvida, só me trouxe coisas boas. Então, a gente acompanhou aqui o depoimento de Mariana e a gente percebeu como essa questão do futebol é muito a questão da paixão. Soraya falou no início que muitas seleções brasileiras elas eram constituídas muito pela raça e pela paixão que as jogadoras tinham, para compensar a falta de investimento e de estrutura e tudo mais. E a gente sabe que essa paixão e a resistência das mulheres foi o grande incentivo para que o futebol feminino conseguisse alcançar esses espaços e alcançar esse espaço que ele tem hoje. Então, sabendo a atual situação no futebol feminino no Brasil, então eu queria perguntar tanto para a Júlia como para a Soraya, como é que vocês projetam o futuro das mulheres no futebol brasileiro, isso em vários aspectos, jogando, tanto em times nacionais como a própria seleção, apitando, que a gente falou pouco aqui, mas a presença de mais mulheres sendo árbitras de futebol e bandeirinhas também, torcendo nas torcidas para que a mulher tenha mais espaço na torcida e narrando, como a gente tem falado agora. Como é que vocês projetam esse futuro feminino no futebol? Eu acho massa porque mesmo que esse crescimento todo que a gente está falando e esse número de mulheres aumentando em várias esferas do futebol pare de crescer tão rápido, por só desacelerar mesmo ou por uma ação mais direta contra isso, eu acho que daqui a 10, 15 anos, quando a gente vê mais meninas que assistiram esses jogos, que assistiram a Copa de 2019 e a Copa de 2023, que viram mulheres narrando jogos do campeonato feminino e do campeonato masculino, que viram mulheres apitando. Eu não entendo muito ainda o que leva uma pessoa a querer ser árbitra, mas pessoas escolhem serem árbitras, então tudo bem para elas. Mas isso de... sabe, meninas que estejam assistindo futebol ou tenham algum contato com futebol, seja jogando, seja querendo ser jornalista, seja fazendo qualquer outra coisa, elas vão ter uma fonte de inspiração. E eu acho que é isso que alimenta e retroalimenta esse crescimento que a gente está vendo hoje. A gente vê, por exemplo, na seleção brasileira, várias das jogadoras mais novas, né? Hoje em dia a gente tem muitas jogadoras com 20 e poucos anos que falam, eu cresci vendo Marta jogar. Eu queria ser que nem Marta, eu queria jogar que nem Marta. Daqui a 15, 20 anos, depois que o Brasil, com fé,
não vou tentar não zicar, mas se um dia o Brasil conseguir ganhar a Copa do Mundo, a gente vai ter meninas dizendo: eu quero ser que nem Caroline, eu quero ser que nem Debinha, eu quero ser que nem Rafaele. Eu acho que, ou então eu quero ser que nem Edina e apitar uma final de Copa do Mundo um dia, sei lá, sabe? Eu acho que um dia, gente, com essa retroalimentação, com essa inspiração que chega nas próximas gerações, mesmo que a gente não veja esse cenário tão bom nos próximos anos, isso que está sendo feito aqui nesse podcast, isso que está sendo feito, a gente debatendo isso na academia, debatendo isso na indústria, na mídia, já plantam a sementinha. Então, hoje eu estou num dia mais otimista. Tem dias que eu estou extremamente pessimista, acho que tudo vai acabar, mas hoje eu estou otimista. É muito isso que a Júlia coloca. Eu costumo ser mais poliana, Júlia. Eu tenho mais momentos positivos. Eu não vou dizer que nada, que tipo, não tem como voltar atrás, porque, como a Simone de Beauvoir bem nos ensina, né, basta uma crise moral, religiosa ou econômica e o direito das mulheres é o primeiro a ser contestado. Então, a gente sabe que isso é uma luta contínua, né? Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que as conquistas que a gente fez na sociedade, como um todo, e o futebol como fenômeno sociocultural que ele também é produto disso, né? Então, é isso que você fala de uma coisa que a Guacira Lopes-Louro teoriza como pedagogias culturais, que eu concordo muito. Né? É pelo exemplo que a gente vai se forjando e pelas representações que a gente vai se forjando também. Então, ao ver tantas mulheres em posição de destaque em lugares tão pouco naturalizados como é o caso do futebol no feminino, a gente vê que as próximas gerações elas vão crescer já se enxergando como possíveis jogadoras, como técnicas, como árbitras. Então, a gente tem aí um futuro, ao meu ver, muito mais diverso, muito mais plural. Claro que isso só vai acontecer também se as próximas gerações também forem como nossas ancestrais e como a gente tem feito até hoje, né? Continuarem lutando por esses espaços, porque a gente sabe que não basta apenas ser mulher na representatividade, porque a gente está vendo aí toda uma onda conservadora que inclui, inclusive, muitas mulheres que desdizem tudo que a gente lutou para conquistar, né? Então, a gente precisa da manutenção dessa força propulsora do progressismo, né, nos diversos âmbitos, para que a gente consiga tanto manter como crescer, né, essa perspectiva progressista. Mas eu sou muito animada, mas não acho que isso vai ser na minha geração, nem possivelmente se eu tivesse filhas, das minhas filhas. Mas um dia a gente ainda vai assistir a uma equanimidade mais fidedigna, digamos assim, no âmbito do masculino e do feminino do futebol. Então, grandes chances para o futuro, né? Bem, estamos terminando aqui o nosso episódio, chegando ao final, e a gente tem um quadro que chama Pegando o Bigu, que é basicamente um quadro que vai trazer dicas de conteúdos produzidos sobre o tema do nosso podcast. E hoje nós temos 2 Pegando o Bigu especial. O primeiro é de Daniel Leal, aqui da UFPE, e o segundo é de Paulina Oliveira, da UFRN. Vamos escutar os 2 agora. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Daniel Leal, eu sou jornalista, sou atualmente doutorando em comunicação pela UFPE, no PPG-Com, mesma instituição onde eu realizei a minha dissertação. Trabalho com a linha de pesquisa Mídia e Esporte e foi por ela que eu realizei a minha dissertação com um estudo acerca dos critérios de noticiabilidade sobre o futebol de mulheres na revista Placar. Eu realizei um recorte temporal das últimas 3 décadas, mostrando como as notícias que envolvem o futebol praticado pelas mulheres passaram por um processo de mutabilidade, né? Ficou para trás, entre aspas, um passado de maior objetificação das mulheres, de sexualização dos corpos, e de maneira bem resumida passou-se a tratar a mulher de maneira mais técnica, né, de acordo com as virtudes mais técnicas do seu desporto. Para dar uma olhada na minha pesquisa,
basta acessar o repositório da UFPE, né, colocar lá o meu nome, Daniel Leal, certamente vocês vão encontrar. Oi gente, eu me chamo Paulina Oliveira, sou jornalista e mestra em estudos da mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No mestrado, eu pesquisei sobre gênero e esporte. Mais precisamente, eu fiz uma análise dos comentários no Twitter sobre a narração de mulheres no Campeonato Brasileiro de 2021, o Brasileirão, para verificar se existia algum tipo de violência de gênero contra essas profissionais e de que forma essa violência se materializava. Para isso, eu realizei um levantamento sobre a participação de mulheres nas transmissões esportivas e foram desenvolvidas ferramentas de coleta e análise dos comentários do Twitter. Além disso, foi feita uma análise manual para categorizar esses comentários analisados. Como resultado, foram coletados mais de 4.000 comentários, sendo que 70% deles foram considerados negativos. Ou seja, a maioria deles trazia algum tipo de preconceito, discursos violentos que atingiam diretamente essas narradoras, principalmente por elas atuarem em uma função que durante muito tempo foi exercida por homens. Em alguns casos, os comentários tinham algum tipo de justificativa, seja a voz delas, algum equívoco que elas cometeram durante a narração, por acharem que ali não era um espaço de mulher estar, e em outros comentários o ódio era disseminado por si só, sem nenhuma justificativa. Essa pesquisa é muito recente, eu defendi a dissertação agora no mês de junho, e então ela ainda não está disponível no repositório da universidade, mas assim que estiver disponível eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês darem uma olhada. Bom, e além dessas pesquisas, né, desenvolvidas tanto por Daniel quanto por Paulina, a gente também tem aqui no Distoriza um momento em que as nossas convidadas deixam indicações de conteúdo de onde você que está nos ouvindo pode saber mais sobre o tema que a gente está conversando. Eu já quero saber quais são as indicações que você trouxe para a gente, Júlia. Olha, se tem um livro que eu cito sempre, que eu uso sempre, ainda mais agora, né, que eu estou fazendo doutorado e preciso, enfim, ficar lendo muita coisa ao mesmo tempo, é um livro que fala bastante sobre a presença de mulheres em vários dos cenários diferentes do futebol, As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, que ele é organizado, eu peguei até aqui para não esquecer, ele é organizado pela Cláudia Kessler, Leda Maria da Costa e Mariane da Silva Pisani, que são pesquisadoras muito incríveis da presença de mulheres no esporte, de mulheres no futebol especificamente. Então, é um livro que eu uso bastante, porque tem muitos artigos interessantes e que falam sobre os mais diversos temas envolvendo mulheres no futebol. A gente tem muita coisa recentemente sendo publicada, né, e enfim, quando você vai procurar também, por exemplo, de filme, documentário, você tem o documentário de Sissi, que acho que do ano passado, que está no FIFA Plus, que foi lançado, foi um pessoal um pessoal que produziu lá de São Paulo, mas que é muito interessante, fala bastante sobre como ela cresceu no esporte, no futebol, em umas brincadeiras, ela falando bastante sobre a carreira dela como um todo, as dificuldades que ela enfrentou, mas a alegria que ela tem de jogar e hoje em dia de treinar meninas lá nos Estados Unidos. Então, acho que, por enquanto, a recomendação é isso, e assistam a Copa do Mundo Feminina, porque vai ser massa, e torçam pela seleção brasileira. E Júlia vai estar lá cobrindo, tá? Não sei se a gente já pontuou isso aqui, mas se já pontuamos, vou reforçar. Júlia vai estar cobrindo a Copa do Mundo Feminina. Por quais veículos, Júlia? Deus sabe. Mas vai estar lá. Em algum momento você estarei. Acho que entre a gente gravar esse podcast, entre ele e ao ar, eu já vou ter decidido. Mas vai estar lá. Mas estarei lá, isso que importa. E você, Soraya, quais indicações você trouxe para a gente hoje? Olha, eu primeiro queria indicar um dossiê temático, que foi um dossiê de 2021, que foi organizado pela Silvana Guel, né? Que é muito bom, da revista Movimento, né? Que é uma revista de educação física, e tem várias autoras e autores muito bons dos estudos de futebol, com várias perspectivas distintas. Silvana é uma sumidade, uma referência na área de estudos de futebol, então é uma super dica aí. Eu ia indicar também o livro que Júlia já indicou, então vou fazer então a chamada do meu peixe, né? Tipo,
Tem um livro recente que a gente publicou agora no final de 2022, em parceria com Jorge Nkiji, que é professor da Universidade de Sydney, né, que chama Futebol das Mulheres, Emancipação, Resistências e Equidade. Ele foi publicado pela editora UFPE, ele está gratuito no site da editora para baixar. E aí também tem, além de artigos meus e do Jorge, tem artigos de vários autores e autoras aí da área também. Eu sempre gosto de puxar um pouco a questão dos dossiês e dos livros organizados, como é o que Júlia também falou, porque tem perspectivas variadas, então você pode também direcionar a leitura para o que você pretende, né? Tipo, pretende observar. E uma coisa que também eu gostaria que não é bem uma leitura única, mas é também de procurarem um pouco os trabalhos do Arley Damo, que é um autor muito conhecido no mundo do futebol, né, da antropologia, da sociologia, porque ele vai falar de vários futebols. E eu acho que para entender que o futebol das mulheres ele é diferente, ele não vai ser igual ao dos homens, e muito menos vai ser igual o futebol das mulheres pernambucano, do futebol das mulheres do Sul, é a gente entender que existem vários futebols, inclusive de várzea e muitos outros, né, que fazem com que a construção do futebol ela seja plural e diversa, né? Então, é interessante observar essa bibliografia aí do Arley Damo também. Como é que escreve o nome dele, Soraya? Arley Damo, Arley, é isso? A-R-L-E-I, certo. Damo, D-A-M-O, que é o sobrenome. É um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perfeito. E a gente também trouxe indicações aqui do Desteoriza, são 3 indicações. A primeira delas é um site chamado Dibradoras, que eu acho que tanto Soraya quanto Júlia estão balançando. Vocês não estão vendo, mas elas estão balançando a cabeça que elas conhecem. É um portal que faz uma cobertura completa de esportes femininos e mulheres no esporte. Tem várias notícias, entrevistas, conteúdos, enfim, sobre os esportes femininos. É dibradoras.com.br, Dibradoras, tudo com R, tá? Essa é a primeira indicação. E a segunda indicação são 2 vídeos que vocês vão achar no YouTube. O primeiro deles é um filme chamado Minas do Futebol. É um longa-metragem, né, que acompanha a equipe de futebol feminina do AD Centro Olímpico, na participação do primeiro Campeonato Paulista Sub-17, e vai relembrar quando a equipe disputou um campeonato masculino Sub-13, já que não existiam campeonatos femininos em São Paulo nessa modalidade, então está disponível no YouTube. E o outro que também está disponível no YouTube é um documentário chamado Joga Igual Mulher. É um documentário que vai contar a trajetória e as dificuldades de mulheres em se tornarem profissionais de futebol no Brasil. Então, vai ter depoimentos não só de jogadoras profissionais, mas também de jornalistas esportivas, de árbitras, técnicas, torcedoras e jogadoras amadoras. Ele busca entender essa desvalorização do futebol feminino que a gente conversou um pouco aqui no nosso episódio, do ponto de vista de quem participa da modalidade. Então, tanto o documentário Joga Igual a Mulher e o filme Minas do Futebol estão disponíveis no YouTube para você assistir gratuitamente. E todas essas indicações, tanto as indicações que eu acabei de dar aqui do Desteoriza, quanto as indicações de Júlia e de Soraya, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, @Desteoriza, principalmente no Instagram. Se você entrar lá, vai ter essas indicações, tanto no feed quanto num destaque, escrito assim, indicações 2, vai estar nesse destaque todas as indicações desse episódio. E é isso, eu queria agradecer. A gente chegou ao fim, a nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar, porque passaremos mais horas aqui conversando. Eu queria agradecer Júlia e Soraya pela disponibilidade, por terem participado. Está aqui o espaço para vocês agradecerem, se despedirem, falarem o que quiserem, fiquem à vontade. Eu agradeço o convite, é sempre bom falar com estudantes, falar com gente que está começando a se interessar pelo mundo do futebol e lembrar as pessoas que você não precisa só trabalhar como jornalista ou só ser jogador para poder lidar com o esporte, com o futebol. Você pode sim ser pesquisador, existe muita pesquisa sendo feita no momento, então é muito interessante lembrar disso, porque quando eu entrei na faculdade eu não sabia que isso existia, não sabia que era uma possibilidade, mas também que, no fim das contas, eu acho que a gente que vive de futebol e que trabalha com futebol,
sempre tenta lembrar que a gente está mexendo também com paixão, com vida, com a dedicação muito grande das pessoas. Então, eu gosto sempre de terminar as coisas que eu falo de um jeito mais animado. Então, vamos lá, torcer pela seleção brasileira, assistir a Copa do Mundo Feminina. Se a gente perder, a gente chora. Se a gente ganhar, a gente chora também. E a gente continua seguindo, porque o futebol feminino e as mulheres do futebol vão continuar aí firmes e fortes e partindo para cima. Eu queria também agradecer o convite, né? Sempre ótimo encontrar com outras mulheres, inclusive, para discutir futebol, para falar sobre um tema que é isso, que move paixões, né? A gente não pesquisa esse tema à toa, né? E ele faz parte do microcosmo social, né? Faz parte do que a gente entende, inclusive por vida mesmo, né? E além de estender esse convite que a Júlia já fez, que eu super corroboro, né? Também vamos assistir o Campeonato Brasileiro que está rolando aí, está entrando nas quartas de finais. Então, assim, a gente só vai construir um futebol mais forte, mais equânime, de base, se a gente também ajudar na construção de uma cultura futebolística, seja ela midiática, seja ela presencial, né, nos campos, no clube, se nós também participarmos dessa construção. Então, vamos aí ajudar a construir um futebol de mulheres mais forte, mais participativo, mais bem pago também, porque futebol também é sinônimo de transformação social, né? Sinônimo também de desbravar outras hierarquias que até então estavam postas e que agora a gente consegue desmoronar um pouquinho, romper, né? Trazer outras perspectivas. O futebol ele não é só simplesmente entretenimento, ele não é só simplesmente consumo, né, e dinheiro, porque a gente tende a olhar para o futebol profissional apenas. A gente está falando de um aspecto de socialização, né, de cultura, que dialoga com várias outras esferas, que não só e apenas o entretenimento e a paixão futebolística. E eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi um papo muito legal e espero que todas nós se juntamos, né, para torcer pela seleção feminina aí nessa Copa. Exatamente, e além de torcer pela seleção feminina na Copa, é também assistir e dar audiência para as transmissões de jogos femininos durante o ano todo, viu, gente? A gente está passando agora um pouco mais na TV aberta, então vamos dar audiência, as pessoas precisam entender que a gente gosta de futebol, que o futebol feminino tem audiência e a gente precisa assistir e dar esse espaço, fortalecer esse espaço para que essa modalidade se torne cada vez maior e mais forte, para que a gente consiga estar em todos os espaços. Lembrando a resposta da nossa pergunta na abertura desse episódio, porque sim, futebol é lugar de mulher, e relembrando a fala de Soraya, quando ela respondeu essa pergunta, lugar de mulher é onde a gente quiser. Então vamos também prestigiar essa modalidade, criar essa cultura de dar também audiência e espaço para nós mulheres em todo e qualquer esporte. E já agradeço você que chegou aqui até o final desse episódio, que escutou. E aí também te peço para compartilhar esse conteúdo, além dos conteúdos, né, dicas de conteúdo que a gente deu, compartilha também esse episódio com quem você acha que vai se interessar pelo tema, com quem precisa aprender um pouco mais sobre o futebol feminino, para a gente ajudar a viralizar também informação de qualidade, e informações fidedignas também sobre mulheres e esporte, tá? Esse episódio foi apresentado e produzido por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Ele teve pós-produção de Felipe Silva, edição de Laura Marinho e design de Ludovico Soares e Sandra Chacon. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!